Salve, salve pessoal, esporte científico na área e agora comentando o fato que ocorreu essa semana. O Botafogo no Mundial de Clubes e com esse título, né? Quando vamos reconhecer o nosso fracasso? Para quem não sabe, atualizando, o Botafogo perdeu o Mundial, o Botafogo recém-campeão da Libertadores, perdeu o Mundial para o Pachuca de 3-0 no Mundial de Clubes e já voltou para casa. E inicio aqui um retrospecto dos campeões da Libertadores que ficaram de fora da final do Mundial. Começando de trás para frente, o Inter em 2010, aquele time do Inter ainda quando a Libertadores era no meio do ano. Ganhar a Libertadores tinha toda aquela espera para a final do Mundial. Era parecido como as Libertadores antigas, né? Aquelas dos anos 90, que ficava todo aquele tempo para o Mundial, se contratavam inclusive jogadores, parecia outro mundo. Na verdade até era outro mundo em 2010. E o Inter inaugurou essa série de derrotas com um tom até um pouco vexatório com as dancinhas do goleiro do Mazembe e o goleiro Kidiabo, que por ser o primeiro, por ter a questão da rivalidade do Grenal, ficou algo muito marcado essa primeira derrota do Inter. Mas logo depois, o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013, também teve essa questão, perdendo pro Raja Casablanca, né? Aquele time do Ronaldinho Gaúcho, do Jô, do Diego Tardelli, enfim. Perdeu pro Raja Casablanca, sendo o segundo time eliminado. Depois o Atlético Nacional em 2016, aquele River do Galhardo, que era um bom time, inclusive, perdendo também a semifinal. O Palmeiras em 2020, o Flamengo em 2022 e agora, recentemente, nessa semana, o Botafogo perdendo para o Pachuca. Então, pessoal, a gente não pode dizer já que é mais um acaso um campeão da Libertadores sair de uma fase anterior, não chegar à final do Mundial. Não é mais um acaso. Já é o 7º clube campeão da Libertadores. E se a gente for analisar com esse formato mundial, começa em 2005, né? Então não temos nem 20 anos. E nesse meio tempo já 7 clubes não chegaram sequer à final. E dá para ter uma constatação, né, que a Copa Libertadores está num nível bem abaixo, bem fraco. Eu não vou aqui, vou tentar me controlar para não ser saudosista, mas que eu tenho diversos problemas com o saudosismo. Aqui até faltou, né, uma interrogação, Libertadores ou Copa do Brasil, porque nos últimos anos os brasileiros estão dominando o torneio, né, e com relativa facilidade até, mas isso não expressa uma grande qualidade no nosso futebol por várias coisas, porque o futebol brasileiro está em crise, tanto de técnico, de seleção, de estrutura, de tudo isso é tema para um outro vídeo. Mas mesmo assim os clubes brasileiros estão em crise porque os outros estão em maior crise, com menor poderio financeiro, enfim, diversas outras questões. E o que eu trago aqui que hoje o futebol, até o início dos anos 2000, se tinha muito esse debate já, né? Se o futebol, nosso futebol sul-americano estava abaixo do europeu. Mas hoje o nosso futebol, isso é uma constatação. Não podemos brigar com a notícia, como dizem alguns jornalistas. Isso é uma constatação.
Mas a gente não está só abaixo do europeu. Nós estamos no mínimo igual, eu diria que até abaixo de alguns continentes, por esse nosso histórico. Antigamente era impensável um clube, seja brasileiro ou sul-americano, parar diante de um desses, desses clubes de outro continente. E assim, alguns argumentos a gente tem que ter cuidado com o fato de que o futebol está muito igual, muito parecido, porque os europeus eles todos passaram. Todos eles passaram. E quem está. Tanto que agora a final, o Real Madrid já esteve diretamente na final, né, com esse novo formato. E eu aí, ano que vem, quando falar do Super Mundial, eu espero também não ter tantas surpresas, né? Eu acho que não vão ser surpresas, inclusive se os sul-americanos forem bem. Né? Mas deixamos para o ano que vem, não vamos fazer previsões aqui. E as desculpas. E aí que entra o tema um pouco desse vídeo, porque muito se alegou coisas que são reais, a ideologia ela é sempre real, né? Que apontou, por exemplo, muito se apontava ali, principalmente na questão do Inter, quando o Inter perdeu até um pouco o Atlético Mineiro, da questão do desconhecimento dos outros clubes, a soberba. No caso do Botafogo, usaram os dois últimos argumentos, que é o time recém tinha jogado uma final e jogou muitas partidas, o que é uma verdade. O clube vinha recém de uma final de Libertadores, vinha recém de um título, também um título brasileiro, outro ponto, né? O Botafogo não foi só campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Para pontuar os méritos desse clube, e é um clube que teve méritos duplos e mesmo assim prova a discrepância no nosso futebol. Então recém jogou a final e com muitas lesões, o time estava com reservas inclusive nesse jogo contra o Pachuca. Confesso que eu não sei se a decisão foi tanto pelo nível da lesão como por até talvez achar que deveria se esperar para outro jogo esses jogadores. Eu falo isso porque, enfim, né? Se fosse na final, eu imagino que esses jogadores já jogariam, se fosse só um jogo, assim. Mas não vou entrar tanto nesses parênteses, mas é que muito se alegou isso. Né? O time assim, jogou a final, teve a questão de desconhecimento antes, o salto alto dos outros clubes. E no caso aqui do Botafogo, a questão dos jogos, das reservas, e tudo isso é verdade. Só que isso não atenta para o fato que o último campeão mundial sul-americano foi esse time aqui do Corinthians. Isso em 2012. 2012. Tem gente aqui, eu não sei qual é o meu clube, mas tem gente que é capaz de estar nesse vídeo. Tem gente que ou era muito criança ou talvez nem nascido, né, nesse ano de 2012 que esse time do Corinthians ganhou foi o último sul-americano a ganhar o Mundial. Teve outros que deram susto, que hoje a gente se contenta com isso. Quando não toma goleada, quando joga bem supostamente como o time do Flamengo, com diversas outras questões, mas ninguém toca no cerne da questão que a gente tá muito mal, a gente vai para não ser goleado de um europeu, para supostamente jogar bem, que aquele jogo do Flamengo eu não acho que o Flamengo tenha jogado bem, mas enfim, né? Poderíamos dizer de outros, né, como Estudiantes em 2009, enfim, outros times que jogaram bem, mas perderam. E a gente foca em outras questões e não acerta para o fato que a gente tá, nós, estou falando a gente, nós como sul-americanos, estamos não só perdendo todas para os europeus, como estamos perdendo para times de outros continentes. Isso significa que o nosso próprio torneio está defasado.
Tá em baixíssimo nível. Tá comprovado com fatos que nós temos campeões fracos, porque o torneio em si é fraco, e que quando chega um torneio maior, uma estrutura maior, algo com, enfrentando times maiores e às vezes nem tão maiores, e a gente acaba sendo eliminado. Tá aí o caso do Botafogo, porque o Botafogo perdeu com tudo isso que a gente falou, com lesões, com a questão do calendário, que sim, é um problema, tem que ser resolvido, mas nenhum time perde de 3-0 por casuísmo. O Botafogo levou 3 gols do Pachuca, que não fez um bom apertura, né? E assim, um time, mesmo com todos os problemas, não pode levar 3-0 por casuísmo. O Pachuca tem. Não que o Pachuca tem muitos méritos, mas méritos dentro do demérito de todo o nosso torneio. E aí um indicativo aqui de solução dessa questão. Primeiro é o retorno dos mexicanos à Copa Libertadores. Eu sei que aqui é o início de um problema, tem a ver com confederações, porque nós sabemos que o mundo não é igual o mundo FIFA. O desenho do mundo é diferente do desenho do mundo FIFA. E no mundo FIFA tem a América do Sul e tem que é regida pela Conmebol, e tem a CONCACAF, que rege torneios da América Central e da América do Norte. Mas os clubes mexicanos, eles nunca ganharam Libertadores. Isso é uma verdade. Mas desde que eles participam, quantas finais eles já não participaram? A gente pode lembrar do América, do o Tigres, enfim, o Cruz Azul, diversos times que não ganharam, mas sempre o Chivas contra o Inter não ganharam, mas sempre fizeram um estrago e elevaram o nível da competição, seja ali no início dos anos 2000 como até depois. E muita parte deles querem o retorno à Libertadores. E isso elevaria o nível da competição, porque a partir do momento que a gente tem times como, por exemplo, esse time do Pachuca, eu tenho certeza que, mesmo que não vou dizer que ele ganharia a Libertadores, porque tem diversas dinâmicas para um time ganhar uma Libertadores, não necessariamente ser o melhor, mas ele causaria muitos estragos, eliminaria muitos times e, enfim, elevaria o nível da competição. Outro, um debate aí mais futuro, né, que tem todo aquele preâmbulo do que eu falei da disputa de confederações, que seria também trazer os times dos Estados Unidos para o torneio. A questão do futebol nos Estados Unidos teria um vídeo, ou uma série de vídeos à parte até, mas o torneio dele, por exemplo, o Inter Miami, esse time que tá o Suárez, o Messi, mesmo a gente podendo dizer que é um time de aposentados, coisa assim, alguém não iria querer ver esse time, seria muito atrativo. Segundo é que, mesmo esse time não jogando ao 100%, alguém tem dúvida que esse time também faria grandes estragos na competição e talvez até não ganharia? Porque aí entra outro fato que jogadores como Suárez e o Messi, mesmo eles estando supostamente de lazer nos Estados Unidos, eles sabem o que é uma Libertadores. E aí a coisa mudaria um pouco o rumo. Então trago aqui uma proposta de solução, porque sem isso, ao menos no curto prazo, eu não vejo grandes soluções, grandes mudanças pra gente ficar passando. Eu não vou nem dizer vergonha, porque vergonha foi nos primeiros quando isso era uma novidade. Hoje já é uma constatação. Mas só, enfim, o degredo do nosso futebol.
Novamente, o vídeo eu não consigo falar muito pouco, mesmo sem roteiro, eu não faço. Eu faço esses slides aqui, pessoal, um pouco antes do vídeo e vou falando mais ou menos no improviso, com o que eu penso, enfim, e já sai longo. Mas estou muito preocupado com os rumos do futebol sul-americano, tanto a nível de clubes como de seleção, apesar da Argentina ter ganho a última Copa do Mundo. Mas é isso, completando esse final aqui. E vamos parar de desculpas, pessoal. Vamos parar de desculpas e se atentar para os rumos que o nosso futebol, não só brasileiro como sul-americano, está tomando e com feitos preocupantes a nível mundial. Então tá, pessoal, é isso. Fechou. Vamos pensar um pouquinho sobre isso.